A paz, queridos, eu mais uma vez com vocês aqui, Pastor Cristiano, venho fazer um vídeo aqui respondendo perguntas e questões que me perguntaram aqui acerca dos dons espirituais, de profecia, visão e revelação. Então assim, eu não quero me ater muito a fábulas, mas eu vou contar da minha experiência e falar um pouco da Bíblia. Mas antes de começar, inscreva-se aí, deixe o teu sininho tocado aí, vamos que vamos, e vamos dar glória a Deus. Compartilhe essa mensagem com seus amigos que têm algumas questões e dúvidas acerca desse tema. Dons espirituais, eles acabaram? Eles pararam? Não acabaram, não pararam. Eu até contei no outro, é por causa disso que me perguntaram, contei de estar na França e quando as pessoas me contavam os sonhos, eu trazia a interpretação dos sonhos que eles me davam ali, e as pessoas me perguntaram, mas como que era isso? É algo que Deus me deu, não sei explicar, não se explica o que Deus te dá, é mister, né? Então, mistério é mistério. Mas Deus me deu alguns dons e eu busquei, o que é isso? Eu fico triste em saber dessa questão de questionamento, pelo fator das pessoas não conhecerem isso. Eu falo, você está na igreja há tanto tempo e não sabe o que é isso? E eu me encontrei abismado e por isso estou fazendo esse vídeo. As pessoas estão há tanto tempo na igreja, tanto tempo, não sabem o que é os dons, o que está se pregando nas igrejas. E eu vejo que há uma debilidade, uma falta de mensagem na igreja. Não se prega mais sobre dons, não se prega mais sobre Cristo, sobre o reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Cadê esse reino? Que reino você está falando? Nós somos mensageiros de um reino e cadê essa mensagem? Então vejo que a igreja de hoje, eu cresci com essa mensagem. Eu cresci num berço evangélico onde as pessoas te ensinavam a buscar os dons espirituais, a buscar o conhecimento da palavra para que você pudesse saber quem é Cristo. Quem é Cristo? Como eu vou descobrir Cristo? Por intermédio da palavra. E as pessoas não... Eu fico abismado, esse dia que encontrei com um crente com mais de 15 anos, para não falar o tanto tempo que ele tem de crente, não sabe nada da Bíblia. Ele não sabia quem era João, quem era Eliseu, não sabe detalhe. Eu falo, como assim, irmãos? Eu, quando tinha 7 anos, já sabia tudo isso. Porque na onde eu cresci, foi me ensinado isso. Meu pai me ensinou, tinha escola dominical, tinha ensinamento na igreja. Então as igrejas de hoje não ensinam mais quem é Deus, quem é Cristo, que é o reino. Não ensina sobre os dons, não quer que o povo busque os dons. Por que eles não querem que a igreja busque os dons? Porque você tem um povo que não busca os dons espirituais, você tem um povo leigo. E esse é o medo de muitos hoje. Não estou aqui para ofender nem constranger ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu quero ler, não quero me ater em minhas palavras, mas na Bíblia, o que diz a Bíblia. Então vamos lá. Vamos ler Coríntios. Você que tem Bíblia, me acompanha por gentileza. Amém? 1 Coríntios. Você que tem Bíblia. Capítulo 12. O epígrafo diz: os dons espirituais. Minha Bíblia está com uma pequena diferença porque eu uso a tradução da Bíblia NVI. Então eu uso muito ela. Então a tradução é diferente, mas a Bíblia, a palavra de Deus é a mesma. Diz assim o texto da palavra de Deus. Versículo 1. Vou pedir para depois estar passando aí na tela, o texto, para vocês acompanharem. Diz assim: irmãos, quando aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É Paulo dizendo, tá, meu irmão? É Paulo, na sua viagem missionária à igreja de Corinto. Versículo 2. Vocês sabem que quando era pagão, de uma forma ou de outra, eram forasteiros, atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Escute isso. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito de Deus efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem, a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, ou seja, o bem da igreja. Tudo é para a igreja, é uma ferramenta, é um instrumento, os dons espirituais.
E por que esse dom acabou? Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, a fé, pelo Espírito, e o outro, dons de cura, e pela unidade espiritual. Versículo 10, e a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo unidade do Espírito. Ele distribui individualmente a cada um como quer. Então o Espírito de Deus, ele é manifestado a cada um de forma plausível. Ele que distribui, mas tem que haver uma busca por esses dons espirituais. O que acontece? Vemos hoje muita meninice, as pessoas brincando com o dom. E o dom de Deus, ele é sério, tem que ser posto à prova os dons espirituais. Tem que ter na igreja dom de profecia, dom de revelação, discernimento de espírito, cura, dom da fé. Tem que ter esses dons manifestos na igreja para a edificação do corpo. O que é o corpo? O corpo é Cristo, o corpo é a igreja de Cristo. Quando não há isso, o corpo perece, o corpo adoece. Então eu vejo que hoje há uma necessidade de haver dentro da igreja a manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Deus quer falar com a igreja, ele vai usar instrumentos, ele vai usar pessoas, ele vai usar o que tem, ferramenta humana. O que acontece é que hoje não se busca mais, as igrejas não ensinam. E não é só receber o dom espiritual, é aperfeiçoar o dom espiritual que há em você. Eu lembro quando eu busquei os dons de Deus, e eu fui batizado com o Espírito Santo, eu lembro que foi algo marcante na minha vida, porque busquei e nada aconteceu. E meu primo estava pregando nesse dia, é um conferencista bem conhecido. Nesse dia ele pregou, irmão, todas que ele pregava era 30 pessoas, 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E eu fui pra frente e nada aconteceu. E eu fiquei muito angustiado, porque eu não falo em línguas, eu fui muito batizado. Eu não falo só, eu já era batizado, eu só não tinha a confirmação do selo de manifestar o dom de línguas estranhas para confirmar isso, né? E quando eu fui pra frente, não senti nada, deu aquela tristeza. Eu lembro que eu sentei no banco, irmão, começou a me queimar. Eu comecei a ter uma unção tremenda, comecei a falar em mistério, comecei a ter revelação, visão, comecei a ver coisas sobrenaturais que não era comum para a minha ótica humana e para a minha capacidade de intelecto ou de raciocínio. Eu falei, isso não é humano, isso não é meu, é de Deus. E eu lembro que naquela noite nós fomos para um monte, eu não conseguia parar de falar em línguas, fui para casa falando em línguas, me levaram na rua até em casa, cheguei em casa, eu não parava de falar línguas, depois foram me buscar, eu estava lá falando em línguas ainda, subi para um monte falando em línguas, passei 2 dias falando em mistério, e isso marcou minha vida, recebi os dons de Deus e comecei a buscar, a galgar mais dons de Deus, e quando eu recebi esses dons, eu comecei a aperfeiçoar, fui ensinado a aperfeiçoar o dom de Deus que havia em mim. Você tem visão? Ok, vamos aperfeiçoar esse dom, busca o aperfeiçoamento do dom que é em você. Esse dom, ele continua ativo. E me perguntaram, e quando a pessoa deixa Deus, Deus não deixa de manifestar nele o dom, porque o que Deus dá, Deus não joga, não lança em rosto, Deus não tira, o dom está ali. Existem pessoas que, existem os falsos, mas existem os verdadeiros. Então, você tem que buscar os dons de Deus. Me falaram, pastor, mas o dom de profecia, de revelação existe? Ó, vou te contar, alguns contam e falam que isso foi extinto, só foi a última profecia do Apocalipse, não existe mais profecia, existe revelação, existe sim, irmãos. E como aconteceu? No século XV, eu posso errar a pronúncia, John Wilf, me falha a memória, não sei se pronunciar o nome deles corretamente, estão sendo queimados em praça pública, por ordem papal, e estão sendo queimados no século XV, e John Hus, ele lança uma profecia, podem matar um ganso, o nome dele significa ganso, mas daqui 100 anos suscitar-se-á um cisne que não poderão matar da mesma forma. 100 anos depois, Martin Lutero escreve essa profecia, essa revelação, e ele fala que essa revelação era ele, tanto que ele recebeu a mesma condenação de ser queimado em praça pública, mas Deus o livrou de ser queimado em praça pública, ou seja, essa profecia, essa revelação do século XV cumpriu 100 anos depois, no século XVI, com Martin Lutero. Então, assim, como não acreditar nos dons e nas manifestações do Espírito de Deus? É para os últimos dias, é para a última hora. A igreja precisa que você fale, que você profetize, que você tenha visão. Então, eu te convido a buscar esses dons. Eu te convido a conhecer essa intimidade, essa profundidade de Deus.
Joel vai explicar que nos últimos dias os jovens terão visão e profetizarão. E eu creio nisso, eu ensino isso, eu quero que você busque isso. Pastor, o que é isso? Irmão, quer conhecer os dons de Deus? Comece a pedir para Deus. Fala, Deus, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero ter visão. Deus, me dê visão, Senhor. Eu quero visão, me dê visão, Senhor. Comece a buscar de Deus essa intimidade. Você vai receber de Deus essa manifestação dos dons espirituais de Deus. E o que, pastor, o que está além de todos esses dons? O amor. A profecia cessará, as línguas cessarão, mas o amor está além de tudo. Eu quero ler outro texto para você. Eu quero pedir para você, não deixe de buscar os dons espirituais. Pastor, mas eu posso errar? Pode. Na profecia, na revelação, você é humano, está sujeito a erro. Você pode se equivocar, como muitos têm feito nessa última hora. Eu também já errei, movido pela emoção muitas vezes. Então temos que ter muita cautela e temos que ter muita sabedoria nisso. Vou ler para vocês o texto aqui de Coríntios. Olha o que diz o texto de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13 e o verso 13. Diz assim, olha o que diz o verso. Assim permanecerá agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Então o amor está acima de tudo. Chegar uma hora que você vai ser confrontado, o que vai permanecer? Fé, a esperança e o amor. Você não pode perder isso. Que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Inscreva-se no canal. Haverá mais mensagens. Uma rápida mensagem para a sua meditação. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração através disso. Que você possa buscar os dons espirituais de Deus. Que você possa buscar o discernimento de Deus. Que você possa se ater na palavra de Deus. Deus está aí. Jesus te ama e Jesus conta com você. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Inscreva-se no canal. Tiver dúvida, manda sua pergunta. E vamos falar do amor, vamos falar de Bíblia, vamos falar de Deus aqui nesse canal. Levante-se, erga-se, tenha fé, tenha esperança. Amém? Não deixe o diabo roubar de você a fé. Não deixe os dons de Deus se apagarem em sua vida. Busque os dons, jejue, se consagre. Os dons espirituais são importantes nessa última hora da igreja sobre a terra. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço desse teu amigo, Pastor Cristiano. Amém?